Olá! Hoje eu quero falar sobre o projeto de lei que visa proibir o uso da constelação familiar em qualquer âmbito do Poder Judiciário. Questiona-se muito um suposto risco de revitimização, especialmente em casos de violência doméstica. Mas precisamos ser honestos. Em qual esfera da atuação humana o risco é nulo? Acaso as decisões e sentenças judiciais impostas seriam totalmente isentas de causar danos ou novos traumas às partes envolvidas? Como então explicar as trágicas estatísticas de violência que persistem, mesmo sob medidas protetivas, revelando que a frieza do papel isoladamente, muitas vezes falha em conter o ciclo de dor? Por que o olhar sistêmico que busca a inclusão e a ordem causa tanto receio a ponto de ser combatido com tal rigor? Como alguém que vem dedicando a vida ao direito e à ciência sistêmica, eu vejo com preocupação esses julgamentos que ignoram a complexidade das relações humanas em favor de uma visão superficial. Para compreendermos o que está em jogo nesse debate, precisamos retornar à essência. Quando falamos do trabalho de Bert Hellinger e da sua filosofia da Familienaufstellung, estamos nos referindo a uma síntese brilhante de conhecimentos que remontam a práticas e estudos muito anteriores a ele. Hellinger teve a maestria de reunir a fenomenologia, a terapia primal, a análise transacional e a profunda sabedoria dos povos tradicionais sobre o que mantém o equilíbrio de um grupo. Muitos críticos, por desconhecimento ou ativismo, reduzem essa filosofia a um misticismo moderno. Ignoram que Hellinger dedicou décadas à observação empírica de como esses princípios atuam na alma humana e nos sistemas familiares. O que ele nos entregou foi um mapa da consciência, um entendimento de que todos temos o direito de pertencer e que quando essa ordem é ferida, o sistema busca compensação, através de conflitos, doenças ou demandas judiciais intermináveis. Houve um tempo em que eu era a advogada que entrava nas salas de audiência antes do meu próprio cliente. A profissional que impunha espadas com o intuito de aniquilar o outro. Como mulher, muitas vezes intimidada pela energia masculina e rígida do ambiente jurídico, eu vestia ternos como armaduras para esconder traumas e inseguranças. Contudo, compreendi que para oferecer uma contribuição real, eu precisava primeiro conhecer a mim mesma e o vasto universo humano. Essa consciência me permitiu trocar a armadura pela autorregulação e a espada pela visão sistêmica. Hoje entendo que a eficácia no direito não nasce do ataque, mas da capacidade de enxergar a geometria do caos e conduzir o sistema para um novo ponto de estabilidade e paz. A partir da base filosófica de Hellinger, que exige do profissional um estado de presença e postura, meu trabalho avançou para o uso de ferramentas estruturais. A transição da fenomenologia de Bert Hellinger para a prática sistêmica me conduziu ao universo das constelações sistêmicas estruturais. Minha jornada de especialização percorreu os ensinamentos de mestres como Ursula Frank, Thomas Bryson, Guillermo Echegaray, culminando na formação direta com seus criadores, Matthias Varga, von Kibet e Insa Spaher. É exatamente nesse estágio de preparo técnico que percebemos o quanto o debate sobre a proibição das constelações no judiciário é superficial e baseado em desconhecimento. O que muitos ignoram é que, através das constelações estruturais, as partes de um processo têm a oportunidade de sair das narrativas emocionais para olhar de forma ampliada para o conflito e a sua justa razão. É como trocar uma conversa confusa por um desenho preciso da situação. Tentar proibir esse recurso é ignorar anos de evolução de técnicas que ajudam as pessoas a visualizarem seus problemas de fora. No fim das contas, essas ferramentas são instrumentos de alta precisão que devolvem ao indivíduo a ordem e a capacidade de decidir o seu próprio caminho com clareza.
Essa clareza nasce de um embasamento técnico rigoroso. Afirmar que o uso de objetos e figuras é pseudociência significa ignorar o legado de Margaret Lomfeld, que já na década de 1920 sistematizou o pensamento visual como um meio de comunicação não verbal. Significa apagar a contribuição de Virginia Satir e suas esculturas familiares, que provaram como a mudança na posição física dos elementos altera a percepção emocional e a resposta biológica dos envolvidos. É necessário honrar também o trabalho de Jacob Levi Moreno, que desde 1921 desenvolveu o psicodrama e o conceito de concretização. Ao adotarmos a materialização de um conflito através de pessoas ou objetos, retiramos o peso do sentir e o colocamos no ver. Somamos a isso as pesquisas de Walter Tumann na década de 1960 sobre as ordens de nascimento e o trabalho pioneiro de Thea Schonfelder, a psiquiatra que introduziu as constelações no ambiente acadêmico e universitário. Essa base se expande com a ética relacional de Van Age, que nos anos 70 trouxe o conceito de lealdades invisíveis e justiça entre gerações. Somamos a precisão de Anne Anselin, que utilizava objetos para dar configuração geográfica aos destinos ancestrais, transformando mapas estáticos em cenas vivas de reparação. Essa clareza técnica e histórica desarma as resistências do ego e oferece o suporte necessário para que o indivíduo enxergue a verdade. Em minha prática jurídica, ao utilizar recursos como clipes, papéis, bonecos, cadeiras ou âncoras de solo, promovo ao cliente o que a literatura técnica denomina reaferência. Esse fenômeno ocorre porque o cérebro possui a capacidade de reorganizar conteúdos mentais e conexões neurais a partir da percepção de uma imagem externa clara, tridimensional e estruturada. Quando pais em disputa pela guarda de um filho são convidados a observar a imagem do sistema familiar, por exemplo, construída através desses objetos, ocorre uma mudança imediata na percepção da realidade. Aquela narrativa que antes era defendida internamente com unhas e dentes, muitas vezes baseada em mágoas e projeções, ganha novos contornos ao ser externalizada. Ao retirarmos o conflito do corpo e o colocarmos sobre a mesa, ele deixa de ocupar todo o espaço interno do cliente e passa a ocupar um lugar específico, tornando-se algo que pode ser analisado, movido e finalmente transformado. Essa transição retira o foco da dor e o coloca na sintaxe da solução, permitindo que o sistema encontre um novo ponto de estabilidade que a narrativa verbal, isoladamente, dificilmente alcançaria. Em diversas audiências, colhi resultados extraordinários ao adotar uma postura de acolhimento à dor e às necessidades, inclusive da parte contrária. Ao permitir que meus clientes mantivessem o foco no objetivo comum, em vez de se perderem em dinâmicas de vingança, pude testemunhar a força do simples posicionamento físico no espaço, respeitando a ordem e a hierarquia. Colocar em prática os ensinamentos de Bert Hellinger, que exigem sim maturidade e nem sempre são fáceis de integrar, transformou minha atuação. Essa nova percepção permitiu alcançar resultados muito incríveis para os clientes e para a celeridade do processo. Minha intervenção deixou de buscar apenas acordos formais para focar na restauração de vínculos e no respeito às relações humanas, garantindo que a paz da ordem restabelecida fosse o resultado definitivo. Portanto, as críticas às constelações baseadas no conceito de revitimização ignoram o trabalho sistêmico sério, que é pautado pela neutralidade e pela proteção de todos os envolvidos. Em casos de conflitos familiares severos, a postura sistêmica permite inclusive que o indivíduo saia da confusão emocional e confronte a realidade com respeito e ordem, devolvendo pesos que pertencem a outros e assumindo a responsabilidade pela própria vida. É fundamental reconhecermos que falhas
podem ocorrer em qualquer atividade ou sistema, seja na medicina, na psicologia ou no próprio Poder Judiciário. Contudo, o ataque generalizado às constelações parece revelar mais um receio diante do novo e do que é diferente, do que um interesse real no bem-estar humano. Historicamente, toda ferramenta que propõe uma mudança profunda de perspectiva enfrenta resistências antes de ser integrada como um recurso de solução. Esse vídeo reflete exclusivamente meus estudos, minhas vivências e minha prática profissional. Recebo as críticas e os movimentos de resistência como elementos necessários e úteis. Sou imensamente, inclusive, grata a eles, porque tais questionamentos funcionam como combustível, renovando o meu desejo de buscar a cada dia maior profundidade e novos conhecimentos no universo das constelações, seja em minha atuação como advogada, como terapeuta, escritora, professora ou, acima de tudo, como ser humano. A técnica sempre se curvará à vida. Meu compromisso inabalável permanece com a liberdade de cada cliente em enxergar a própria verdade, para que possa finalmente repousar na paz da ordem restabelecida. Convido você a curtir e comentar, trazer suas percepções, pois o debate saudável é o que fortalece a nossa prática. Salve esse vídeo para consultar as referências técnicas sempre que precisar e compartilhe-o com quem busca clareza sobre o papel sistêmico no direito. O conhecimento ganha força quando circula. Vejo você no próximo vídeo, onde seguiremos transformando histórias através de novos aprendizados. Até breve!